Ok, então vamos aqui. De acordo com o nosso modelo, usando o que foi que a gente aprendeu, como é que a gente alteraria esse negócio aqui? O que a gente cria logo aqui, facinho? Criaria uma interação mais mútua entre o cliente e o Mas assim, faz sentido um animal pertencer a mais de um cliente? Não. Então pode ser do jeito que está. Não faz sentido. Não faz sentido. Não consigo imaginar isso. Claro, a gente poderia. Mas todo mundo vai ter uma conta, é? Todo mundo da família. Todo mundo vai ter uma conta no pet shop. Não faz sentido. E o gato está vinculado a várias pessoas. Não faz sentido, é mais fácil. Não vamos extrapolar não. Mas assim, por exemplo, vamos dessaturar a clínica. Então a gente poderia criar, por exemplo, let it go nozes. Então a gente poderia dessaturar a clínica só quebrando em cliente manager, que teria adicionar cliente, remover cliente, pegar todos os clientes, blá 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 blá. Tudo bem? Então a clínica teria um cliente manager e a clínica teria um serviço manager, né, para dessaturar a clínica de gerenciar clientes e serviço. Sim? Serviço. Por exemplo, as vendas. Aqui tá a venda aqui não tem quase contabilidade nenhuma, né? A venda aqui só faz o registro só faz guardar as tuplas. Mas se eu começasse a querer mais informações sobre o que está sendo vendido, a gente ia colocar tudo isso dentro da clínica também? Socar isso dentro da clínica? Provavelmente a gente teria que ter uma classe que, por exemplo, pode conhecer o cliente e os serviços, mas só para fazer o processo de gerenciamento do financeiro. Vamos ver um exemplozinho interessante? Vamos aqui olhar para os nossos amigos, para o nosso amigo sistema de contatos. Vocês já viram o sistema de contatos rodando? Foi. Tudo bem. É por causa do Dropbox. É o Dropbox que salva. Entendeu? Vamos ver o sistema rodando. Como foi? Será que eu terminei isso daqui? Vamos ver se eu terminei isso daqui. Vamos ver se eu terminei isso daqui rodando. Por exemplo, então aqui, ó, eu tenho que criar o mais simples possível. Então a gente tem mostrar, só para a gente saber quais são quem está cadastrado, ninguém está cadastrado. Por que ninguém está cadastrado? Era para ter gente cadastrada. Por que não? Peraí. Era para ter gente cadastrado, eu mexi, bugou. E aí eu não salvei a versão que estava funcionando. Mas eu acho que eu mandei pro Git a última versão que estava funcionando. Então vamos gitaremos cd temp. Tudo bem, gitemos git clone http github.com/cenapk/POO 2017-1. É isso?
Yes. PO 2017-1. Ai, não é isso não. O que tá é no outro repositório, né? Então aqui é QXC0D1/exercícios. Não é exercícios o nome do repositório? Qual é o nome do repositório? Não, eu quero só o nome do repositório. Exercícios, era para ser isso daqui, né? Cadê a URL do... Deixa eu copiar tudo aqui. Porque eu não quero mexer no meu código. Clone a hora download. Tá aqui o link para clonar. Git clone exercício.git. .py. Isso era para sortear do pessoal do passe quem ia estar contra e quem ia estar a favor no debate da maconha. Nós não sistema de gerenciamento novo. Bora nós. Eu não dei o push. Não está puxado. Glória. Vamos debugar comigo então. Vamos debugar comigo. Sistema.adicionar usuário. Adicionar usuário, tenta inserir o usuário fazendo esse breguesso aqui. Cadê o GUI do sistema? Se eu colocar adicionar usuário, deixa eu tentar fazer sem interação, ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Eu mexi em alguma coisa. Show. Não existem usuários cadastrados. Adicionar Davi com senha Davi. Vou tentar. Se eu der o show, ele vai aparecer? Não, então nem isso. Não, então bora lá. Então vou ensinar vocês a debugar, tá certo? Vamos começar do básico, onde o comando entra. Onde o comando entra é no método adicionar. Aí você vem aqui, ó, adicionar. Será que ele está chegando aqui? Ele está pegando a primeira opção, aí chama adicionar, pega o usuário e password. Ele chegou a mostrar usuário criado com sucesso. Não mostrou isso? Mostrou. Então aqui ele chegou. Então significa que esse comando retornou true. Tudo bem. Então bora lá ver se o problema está no add user. Retornar usuário.inserir. Eu passo a string do usuário, string do password. E aí eu crio um usuário baseado em usuário password e volto para cá. Será que não é só o meu listar que está errado? Porque aparentemente o inserir está errado. Vamos ver o listar. O que pode acontecer? Inserir está aparentemente certo. Então vamos para o listar. Onde é que eu estou mostrando os usuários inseridos? Show. Então nesses usuários, para mostrar, eu dou um sistema.getUsernames. Para cada usuário em sistemas.getUsername, mostro o nome do usuário. Isso daqui é disso. Vamos lá no getUsernames. Então o meu problema estava onde? Na hora de mostrar. Eu estou mostrando alguma coisa? Não. É porque a minha barra não funciona. A minha barra é no Ctrl A, no Alt e W. Eu não tenho barra. Então bora nós.
Então o que é que eu estou fazendo aqui? Para cada usuário, vamos lá. Para cada usuário em usuários, eu estou inserindo a chave, mas eu também poderia estar inserindo second.getUsername. Ok, e no final eu retorno o vetor. Os usuários são usuário para cada usuário em usuários. Tudo bem, só debug, vamos lá, só para o debug. É porque, assim, quando você, isso daqui é a menor prioridade possível, então você sempre garante que isso é possível. Você está pegando uma referência para o objeto na garantia de que não vai alterá-lo. Ok? Então isso daqui você sempre consegue acessar a variável usando isso daqui. Ok? Isso daqui, para isso daqui você precisa que a tua variável permita cópia. No caso o usuário não tem ponteiros, então não vai dar bug. Mas independente disso, essa é a coisa mais segura a se fazer. Para garantir que você não vai alterar a variável, você mete o const aqui. Então esse const é só para não mudar a variável. Garantir que eu não vou alterar a variável. Quando você mete o const numa variável, você só permite que sejam utilizados os métodos que foram declarados como constantes. Se você, por exemplo, tentar fazer o getUsername, o getUsername tem que estar marcado como... Por que não está mais? Porque ele não está reconhecendo ainda. O que é que eu mexi aqui? Estranho. Não, mas quando eu venho para cá, o getUsername eu estou declarando como const. Significa que o getUsername não altera o objeto. Por exemplo, o setUsername altera o objeto, por isso ele não é const. Vocês querem que eu saia aqui do meio, tipo assim? Para ele só. Diz. Quando você tem ponteiros, que aí ele chama de deep copy. O que é uma cópia profunda? Quando, por exemplo, você usa alocação dinâmica, quando, por exemplo, você tem um new aqui em algum lugar, quando você tem dentro dos atributos um ponteiro, quando você tem alocação dinâmica, a cópia default que o C++ faz é a cópia do endereço do objeto, do endereço do ponteiro. Então, por exemplo, se você tivesse uma coisa muito simples assim, sei lá, class coisa, entendeu? Dentro do teu atributo você tem int value. Quando você cria a coisa, exemplo, quando você cria a coisa, você dá value, recebe new int, com valor 0, ok? Quando você vai destruir a coisa, o que é que você tem que ser capaz de fazer? Delete value. Não é verdade? Se você inventar de colocar coisa dentro de um vector, vai dar pau. Por quê? Porque quando ele bota uma coisa dentro do vector, ele está colocando a referência ou ele está colocando uma cópia? Uma cópia. Quando você copia coisa, quando você copia uma coisa para outra coisa, isso daqui ele vai fazer uma nova alocação ou ele vai só copiar o endereço de value? Só copiar o endereço de value. Então você vai ter duas coisas apontando com o value apontando para o mesmo lugar. Quando ele destruir a primeira, beleza. Quando ele deletar a primeiro value, beleza. Quando ele for deletar a segunda, você está tentando devolver uma coisa que já foi devolvida, bugou. Então, se você tem isso, você precisa criar um construtor de cópia, que é ensinar a coisa a se copiar. Construtor de cópia é: como é que eu construo uma coisa a partir de const coisa order? Como é que eu construo uma coisa a partir de outra coisa? Nesse caso aqui, a minha coisa tá horrível isso. O meu value, por exemplo, this
seta value vai ser o que? New int com qual valor? Order ponto value. Não é verdade? Bora lá. Vamos tentar trocar coisa por elemento. Né? Tudo bem. Exato. Por exemplo, aqui com o botão direito, refatorar, renomear. Ou então, Ctrl Shift R. Então, vamos lá. Eu tenho um elemento. O objetivo do meu elemento é um container que guarda um ponteiro, tá certo? Processo de alocação. Se eu quiser, por exemplo, criar um elemento a partir de outro, por exemplo, na hora que eu tenho um elemento e quero fazer um pushback no vector, ele não vai fazer o pushback do elemento, ele vai fazer um pushback da cópia. Como é que eu vou ensinar ele a fazer uma cópia desse elemento? Esse elemento que eu estou construindo tem um valor, e esse valor vai ter o mesmo valor do outro, ok? Então eu vou fazer uma nova alocação e o valor dessa variável value vai ser o mesmo valor da outra variável value. Só que aqui eu dei um int, um new aqui. Porque na hora que eu me desfizer do elemento original, ele vai retornar a variável da memória do elemento original. E na hora que eu der, por exemplo, um popback, na hora que eu der um popback e excluir aquele elemento do vetor e ele não guardar ele em canto nenhum, ele vai deletar a informação do novo elemento. Entendeu? Então, é aquilo que a gente falou sobre naquela aula que a gente falou sobre alocação. Isso daqui é chamado em que situações? Basta que ele saia do escopo. Se elemento sair do escopo, por exemplo, na verdade, se elemento sair do escopo, se elemento foi criado dentro da função, quando ele sair da função, ele é desalocado, ou seja, o destrutor é chamado. Se ele é criado como uma variável estática, ele só vai ser desalocado quando terminar o programa. Da mesma forma como se fosse global, ele só é desalocado quando terminar o programa. Se eu criei elemento dinamicamente, dando um new, quando é que ele é desalocado? Quando eu que dou delete. Ok? Exato. Caso contrário, ele só retorna quando o programa encerrar e o sistema operacional coletar toda a memória que ele deu para o programa. Ok? Então, a gente falou disso. Não use variáveis globais. Não. Variáveis só devem existir dentro do escopo que ela é necessária. Se você pensar numa variável global, principalmente uma que não é estática, por exemplo, uma variável que você define, por exemplo, uma variável dessa daqui, você cria aqui um int máximo recebe 200. Essa variável está visível em todos os módulos do teu programa. Se em algum arquivo você quiser definir o máximo, vai dar conflito, o que é uma péssima ideia. Você pode pelo menos fazer isso daqui, né? Quando você faz isso daqui, todos os módulos do teu programa vão enxergar isso daqui. Se em algum outro arquivo você criar um máximo desse, ou alguma coisa que tem esse nome, ele vai dar conflito. Se você fizer pelo menos isso, static, você está restringindo o escopo dela ao teu módulo local, ao teu arquivo. Pelo menos isso. Entendeu? A gente não usou namespaces aqui, mas namespaces são outra forma de restringir o escopo da tua variável. Vocês podem ler sobre namespaces depois. Ok? Então o objetivo é, se você realmente precisar de uma coisa global, force que ela exista só dentro do escopo que seja necessário. Ok? Vamos voltar lá.
Para que eu comecei a falar de cópia e cópia profunda, hein? Alguém me perguntou alguma coisa. Desse conche aqui. Por que eu perguntei? Por causa do conche? Por quê, né? É porque não é um usuário. Como é um mapa, isso daqui é um par. Então é melhor deixar alto mesmo. Ou então eu teria que fazer para cada pair string usuário. Hã? Não. Usuários. O que é usuários? Usuários é um mapa. Quais são os elementos do mapa? O mapa é composto de pares. Então, quando eu digo para cada elemento de um usuário, significa para cada par da variável usuários, porque os elementos de usuário são pares. Então, o que eu escrevo é para cada, Mas o Zé não está pegando. Ué. Volta para user. É porque eu mudei o nome da variável aqui, né? User. Né? Aqui no caso seria para cada par. Ok? Só que para não ter que escrever isso, a gente escreve alto, muito mais legível. No fundo, a gente leria assim: para cada elemento de usuários, né? Deixa par, né? Para cada par de. Deixa isso como tipo completo mesmo. Tudo bem. Dá para mandar um Tudo bem. Ok. Vocês preferirem, eu posso abolir o alto por um tempo, entendeu? Tudo bem. Vamos abolir o alto por um tempo para a gente ver todos os tipos de variáveis mesmo. Ok? E vai ser legal quando a gente chegar em templates. Que templates vira quase a linguagem de... Vamos lá. Vamos ver esse breguês rodando aqui. É quase Python quando você entra em... Show. Não, deixa eu voltar aqui. David. Show. Davi está cadastrado. Então vamos voltar lá para as informações. É porque eu dei um Ctrl Z, aí ele assumiu como controle e travou a saída. Toggle comment. Então agora já vai ter o Davi cadastrado. Vou começar só com Show, Davi. Então vou dar um login. Meu usuário é Davi. A minha senha é Davi. Aí eu tenho mostrar, adicionar, remover por nome, atualizar por nome, procurar por padrão, profile e sair. Profile. Não sei, não está funcionando não. É bom que a gente pode debugar. Vamos. Show mostra os contatos, né? Eu tenho o Rex, o Rui e o Zé. Vamos ver quem tem. Não deu certo, não acho que eu vou considerar. Quem tem ball. Quem tem ball é só o Rex e o Zé. Vamos sair. Vamos tentar criar outro usuário. add Zé. Show. Tem o Davi e o Zé. Login Zé. Se eu der o show, não vai mostrar nada, porque o Zé não tem ninguém. Vamos adicionar, eu posso criar o contato. Nome. O Zé, ele conhece o Zeca. E o Zeca tem um telefone. Telefone 4334. E a descrição que ele espera, né? É o telefone para recados. Tudo bem? Aqui o Zeca tem um telefone para recado. Vamos sair. E vamos sair. Eu ainda tenho 2 usuários, o Davi e o Zé. Ok? Posso pegar o beco? Vocês ainda querem testar alguma coisa do sistema? Não.
Hã? Tem que procurar com procurar, buscar. Ah, sim. Então vamos dar um login aqui. Login Davi. Não poderia já procurar o usuário, não? Não? Não entendi. Já são os dois. Só como é que fez a questão da troca de agendas? Tá. Vamos dar um search aqui. Quem tem telefone de casa cadastrado? Só o Zé. Quem tem Oi? Search. Quem tem Oi? Só o Zé também. Deixa eu dar um search aqui. Quem tem... O que mais aqui? Quem tem 54, começando com prefixo? Eu tenho o Zé e o Rui. Tenta adicionar outra agenda de alta. Tá. Sair. Adicionar Davi com a senha banana. Nome de usuário já existe. Deixa eu tentar fazer o login Davi com a senha banana. Login sem inválidos. Vamos só consertar o profile, que é a ideia de trocar de senha e ver porque aqui não está funcionando. Bora lá. Profile está aqui dentro da opções da agenda. Por que é que não tem o profile? Porque eu não tenho profile. Simples assim, não tenho profile porque eu não tenho profile. Então, se a operação for igual a profile, eu não tenho as opções de profile, não, aqui? Não, eu só tenho o contato, que é as opções de inserir contato, tenho a agenda, que é adicionar, remover, atualizar, e tem o sistema que faz aquela entrada inicial. Aqui era para o cara trocar de senha, né? Se a opção for profile, aí eu não vou fazer o loop não, mas o ideal seria fazer, como eu estou dentro de outro menu, fazer uma outra função, entendeu? Não é só botar para o usuário fazer o login e Não, aqui o profile, a ideia, por exemplo, é trocar a senha, remover a conta. Mas ele não precisa fazer o login para usar a senha. Sim, mas quando ele está aqui dentro, adicionar, remover, atualizar, ele já está logado. Ele já está logado, né? Então, vamos pelo menos só trocar a senha, né? Aqui, vou mexer nisso mais não. Senão vai se embora muito tempo e tem um monte de coisa aqui pronta que já dá pra gente ver como é que foi feito. Né? Já são 9 horas. Vamos ver como foi que ficou o modelo desse amiguinho aqui, né? O modelo dele, deixa eu ver o do Asta. Ficou... Eu tenho como me livrar desse negócio aqui? Viu? Tenho como dar maximizar? Tenho como... Ah, beleza, já fui aqui, né? Vou começar a fechar tudo e nunca mais vou saber como é que abre. Mas tudo bem, já deu aqui, né? Ó, como foi que ficou? De telefone, basicamente, da outra para essa, a gente adicionou o telefone. Porque um telefone tem descrição e nome, né? Acho que todo mundo fez assim. Teve que adicionar o telefone, né? Mas interessante, o validar, que estava no contato, que era para validar se o telefone era válido, lembra que tinha que ser só dígitos no telefone, acaba indo para o telefone. Mas a gente não tinha alguns requisitozinhos, tipo o e-mail tinha que ter arroba e ponto, e o telefone era para ser composto apenas por dígitos. Onde é que eu vou colocar esse código? O de validar o telefone vai estar. Eu não sabia que o validar o telefone só podia ser dígito, não. Eu tinha feito validar só para ver se ele não era já no Não, de boa. Mas assim, a ideia aqui do validar o telefone é para saber se o telefone é um telefone de verdade. Ou seja, se só contém dígitos. E que opção você tem? Caracteres, tipo ABC ou um nome ou alguma coisa assim. Entendeu? Então,
como eu posso criar um telefone passando o próprio telefone por parâmetro, e no construtor eu não tenho como saber que deu errado, eu tenho que saber se aquele telefone é um telefone válido ou não é um telefone válido, se eu posso ligar para ele ou não posso. Então lembra do nosso métodozinho que a gente utilizou daquela passada? É válido. Então eu posso construir telefones e saber se eles são válidos ou não são válidos, se são validados ou não são validados. Bora lá. Então aqui, o que é que o contato tem? Um e-mail, um nome e uma lista de telefones. Adicionar telefone, remover telefone, quantidade de telefones, pegar telefones, olha que interessante. Saber se o contato bate com uma busca. Não é? Eu poderia usar o toString, que era o que eu estava utilizando, pegava o toString e gerava todos os campos do contato e fazia a busca pelo toString, ok? Mas, por exemplo, esse daqui é uma GAMB, né? Porque se por acaso eu procurar, se o nome do cara, isso é um trocadilho, tá? Se o nome do cara for e-mail, o nome do cara é e-mail. E aí, e-mail? Na hora que eu procurar por e-mail, como o nome e-mail está na descrição de todos os contatos, na hora que eu escrevo lá e-mail, na hora que eu procurar por e-mail vai aparecer quem? Todo mundo. Então, nos Estados Unidos, um casal que se conheceu pelo Facebook deu o nome do filho de Facebook. Imagina, o Facebook é um caralho para Facebook. Então isso que a gente está fazendo, de fazer a busca do padrão pelo toString, é GAMB, porque se o nome do cara for nome, na hora que eu botar nome, aí vai pegar todo mundo, porque o toString está gerando nome, e-mail, telefones, então isso é GAMB. O certo seria fazer um match, e aí eu verificaria só dentro dos campos e não nas descrições dos campos. Entenderam qual foi a GAMB aí? Ok. Hã? Tudo bem. Bora lá. Então, do contato por telefone só mudou isso daqui. A diferença de código é mínima. Da agenda por contato, o que foi que mudou? Agora eu tenho favoritos. Um vetor de favoritos. Aí uma coisa interessante, eu não sei como foi que vocês fizeram. Favoritos é um vetor de contatos ou um vetor de chaves? Eu fiz um vetor de contatos. Então tu está guardando os teus contatos tanto nos contatos quanto nos favoritos? Hã? Acho que é a primeira ideia de todo mundo. Quando tu for alterar o contato, tu vai alterar o contato que está nos contatos ou nos favoritos? Não é verdade? Então não faz sentido você guardar o contato duas vezes. Então nesse caso é a mesma coisa do manager, lembra? O que é que os favoritos guardam na verdade? As chaves. Então favoritos guarda as chaves. Então se eu quero saber quem são os favoritos, o que é que eu pego? Pego os favoritos e pego cada um dos contatos através da chave. Porque senão eu tenho duplicação de informação. Professor, você pode guardar o contato e a referência para o contato, ou o contato e o ponteiro para o contato, né? Então você guarda o contato no canto e o ponteiro para o contato no outro. Funciona? Bora lá. Vamos aqui para a luz. Vou usar um dedo aqui. Vou usar a faca. Você tem. Você não é intimador, tá certo? Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Hã? Não, mas a câmera tá pra cá. Ninguém sabe que eu tô com uma faca, ó. Não, porque eu passei assim, a minha câmera não tem resolução suficiente. Bora lá. Podem achar que é uma caneta preta. Vamos lá. Vamos lá, que isso é muito importante.
a gente vai começar a ter informação aparentemente duplicada, espalhada pelo nosso código todo, galera. Porque as relações vão começar a se multiplicar de uma forma assim, exponencial. Então vamos lá, uma coisa simples dessa. Eu tenho que guardar contatos e favoritos. Favoritos são contatos, ok? Então eu tenho algumas opções. Essa daqui foi a que eu propus. Por exemplo, você guarda os objetos contatos dentro do teu contatos, e em favoritos você vai guardar quem? Só as chaves. Que no caso de contatos, quais são as chaves? É o nome? É o nome. Como a tua chave é o nome, aqui você guardaria o quê? Apenas o nome. Aí a gente tem que começar a trabalhar com algumas suposições. Uma delas muito forte é que as nossas chaves, elas não devem mudar. Ou seja, eu não devo permitir que a pessoa troque de nome, porque eu estou utilizando o nome como chave. Não é isso que a gente faz. A gente utiliza um identificador diferente, mas tudo bem. Porque se eu permitisse que a pessoa mudasse de nome, na hora que eu mudo o nome dela, eu tenho que mudar onde? Dentro do favoritos. Então não seria melhor fazer que a lista de favoritos fosse só um ponteiro para contatos? Bora lá. A gente tem um grande problema aqui. O problema é o mal de bendito C++. Se você implementou esse contato como um list, uma lista de contatos, olha aí, é a brincadeira. Se esse teu contatos é uma lista encadeada, você sabe que marmotas é uma lista encadeada? Uma lista encadeada, ele é uma estrutura de dados onde cada elemento tem a sua posição da memória, entendeu? Ok? Quando eu removo um elemento, eu não mexo nos outros. Eu só digo para o cara que estava antes: ei, o seu próximo elemento não é esse daqui. Então os elementos eles vão estar sempre no mesmo lugar da memória. E quando eu removo um, eu só preciso mudar os ponteiros, dizendo quem é o próximo e quem é o anterior. De boa. But no Vector, no C++, ele garante a alocação contínua. O Java não garante. O que é que significa? Que na memória, o elemento índice 3 está depois de quem? Do índice 2. E o elemento índice 7 está depois de quem? Do índice 6. Isso significa que se esses caras estiverem armazenados no list, o endereço desses contatos vai ser sempre o quê? O mesmo, enquanto eles existirem. Mas se esse cara estiver armazenado no Vector e você remove alguém, o que acontece? As posições de todos os outros já ficaram baldeadas. Então, se isso daqui fosse um vector e isso daqui fosse um vetor de ponteiros para onde eles estavam, ele vai começar a apontar para o canto errado. Então, nesse caso, ele vai fazer com o vector? Nesse caso, o ideal é fazer desse jeito aqui. Desse jeito aqui. É fazer guardando as chaves e não as referências. Mas se você faz com o map, eu não sei se o map garante. Com lista eu tenho certeza que ele vai continuar no mesmo lugar, provavelmente no map também. Então, se você faz com um mapa ou com uma lista, você pode guardar os endereços. Mas se você fizer com vetor, você não pode guardar os endereços. A questão da string de favoritos, né? Que vai estar lá, na lista de strings. Se então não vou poder permitir que a pessoa troque o nome, né? Não teria uma forma de eu garantir e atualizar isso também? Não, teria, mas assim, a partir de. É porque é muita informação. Mas por enquanto, as nossas chaves não devem mudar para simplificar. Por exemplo, em muitos dos serviços, eles são desse jeito. Tem muitos serviços que não permite você trocar de login. Não é não? Depois que você cria o seu login, você pode mudar seu login no sistema. Exatamente, eles não permitem alterar nas chaves. Mas, por exemplo, tem muitos serviços como, por exemplo, Twitter. Eu acho que o Twitter você pode trocar de login a hora que você quiser.
desde que seja um login disponível, você pode mudar de login. Por exemplo, quando você tem um grupo do Google Groups, você pode trocar o nome do grupo quantas vezes você quiser, entendeu? Agora, por exemplo, tem serviços que sequer permitem que você apague a conta. Você não consegue inativar a sua conta. Você consegue inativar, mas não consegue apagar. Depois de criada, a sua conta vai sempre existir. É assim, entendeu? Então são restrições. Por incrível que pareça, são restrições que existem em sistemas reais, entendeu? Você não consegue trocar a chave. Se você quiser um novo nome, você tem que criar um novo login, entendeu? É desse jeito. Então, assim, para nós, para simplificar a nossa vida, para a gente não começar a pensar, agora que a gente tem o manager, a gente poderia utilizar o nosso próprio manager para criar identificadores virtuais, entendeu? Que a gente pode fazer depois, mas por enquanto é mais fácil pensar no nome como chave e de, por enquanto, não alterar as chaves para não baldear os relacionamentos, a integridade dos nossos dados. Eu não tenho adicionado a descrição do trabalho, porque eu estava tentando fazer de uma forma que toda vez que eu cadastrasse um número, não fosse obrigado a adicionar a descrição. A fim de eu pensar numa forma de atrelar, você entrar com o número e a descrição e de alguma forma armazenar essa informação. Mas então eu acho que isso é complicado demais, é melhor botar sempre pegar o número. Tem, é uma coisa normal, entendeu? Por exemplo, quando você começa a pensar no manager, você diz para o manager, eu quero criar esse usuário. É o manager que vai ser responsável por guardar a chave do usuário. Então ele vai criar um identificador para o usuário, 0015, vai colocar no usuário, o seu identificador é o 00015, vai guardar o usuário no sistema. Quando você perguntar ao usuário qual é a sua chave, 0015. Manager, me dê o usuário 0015. Ele te dá o 0015. E a chave de fato é o que está com o manager. Mas aqui dentro da agenda não faz muito sentido a agenda começar a gerar chaves para os clientes, entendeu? Quando você começa a pensar numa entidade que faz a gestão, aí é mais compreensível pensar que ela que organiza a estrutura interna dela, ok? Então, se você tem, por exemplo, se você está utilizando o nome como chave, não permita que o nome mude, porque senão você começa a ter que atualizar de um monte de locais. Então, toda vez que ele tentar mudar, eu checo a lista de favoritos, se o número bater, ele não permite. Na verdade, se você quiser manter a integridade e permitir que ele mude o nome, aí ele vai ter que, por exemplo, se você mudar o nome do serviço, pensando na clínica veterinária, o que é que você teria que fazer? O que era Tosa vai se tornar, você tinha escrito Tosa com Z. Aí você vendeu um monte de Tosas, aí o cara chegou e disse, Tosa é com S, aí você, beleza, vou lá e alterar de Tosa com Z para Tosa com S, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que percorrer todo o teu vetor de vendas, onde tinha Tosa com Z, agora vai ser Tosa com S, para manter a integridade da chave com o objeto, entendeu? Ou então, toda vez que você mudasse o nome do animal, você também teria que percorrer o teu vetor de vendas, o que não faz o menor sentido, não é verdade? Por isso que os identificadores são coisas que não podem mudar, porque senão facilmente a gente quebraria as referências. As chaves não mudam. Tudo bem? Let it keep going. Foi contatos e favoritos, pelo menos aqui. Você vê que é a mesma coisa que a gente fez na brincadeira do N para N, né? Os objetos estão em um lugar e as referências estão em outro. As referências, as chaves. Então, o contato sabe quem são os grupos que ele tem, mas ele não possui os grupos. Na verdade, a mesma coisa aqui. Os favoritos sabem quem são os contatos. Se eu usasse um mapa que me garante que os elementos não vão mudar de canto, não teria problema nenhum em, por exemplo, fazer assim.
entendeu? Então eu guardaria os endereços dos contatos ou a referência para os próprios contatos. Mas para vocês é mais fácil pensar assim. Ou então assim mesmo. Tudo bem? C++ é uma linguagem tão interessante que mesmo tudo que eu sei, eu acho que não é 7% do que eu precisaria saber para ser um desenvolvedor profissional. Hã? Como é? Perdão, eu não estou entendendo. Disseram que você foi um dos inventores do C++. E as ventas? É a linguagem muito permissiva, no sentido de que permite que você faça muita coisa diferente, e todo esse poder acaba gerando uma grande complexidade, entendeu? Mas é o preço que se paga por poder trabalhar em médio, baixo e alto nível. É o preço que se paga por poder ter um desempenho absurdo. A versão nova do C++, ela, assim, o pessoal antigamente dizia, não, a gente tem que usar o C, porque o C é a linguagem mais velocidade, etc. Mas o C++ 14 tem muitos casos em que a diferença de desempenho dele é 5% a mais ou 10% a mais. Insignificante comparado com a forma como, assim, as possibilidades de escrever e organizar o código. Entendeu? As novas invenções dele, como a capacidade de mover os elementos e acabar com a questão de retorno e cópia, tem muita coisa legal, entendeu? Isso em baixo nível, porque em alto nível começa a ficar coisas assim quase como Java, por exemplo, C++ 14 você não precisa pensar em alocação de memória, ele te livra do problema de alocação de memória, dá delete, você usa os ponteiros inteligentes que dão uma sobrecarga mínima no sistema e você não precisa mais fazer a alocação. Entendeu? Se preocupar em dar delete ou em quem vai retornar aquilo ali. Então você tem os shared PTR, os unique PTR, que garante que sempre ou alguém tem a posse, ou quando ninguém mais tem a posse, ele é automaticamente desalocado. Então ele te dá um controle muito grande em baixo nível e em alto nível sem perder eficiência. Então não tem outra linguagem no mercado que te dê isso. Não tem. Mas se você é mais então contato assim, porque não investe tanto assim, vou dizer. Porque, por exemplo, no nosso curso de EC, eles só focam em C. A gente só está aprendendo C++ porque qual é o professor que sabe fazer isso? Isso é difícil, macho. Assim, no sentido de que o cara tem que sentar e desejar aprender. Os professores de vocês aprenderam com C. Então, se eles não tiverem a necessidade de trabalhar com isso, por exemplo, quantos dos professores de vocês vieram do mercado? Pouquíssimos, né? A maioria de vocês veio da academia, que é a realidade nossa. Então, eles não trabalham com isso. Então, eles não vão aprender uma coisa dessa, né? Principalmente porque é novo. Isso daqui é novo, né? Só, por exemplo, quem trabalha com desenvolvimento de hardware, normalmente voltado para placas ou alguns tipos de dispositivo que utiliza isso daí, quem trabalha com desenvolvimento de jogos, mas não assim o jogo em si, mas de engine de jogos utiliza isso. Quem precisa de desempenho e controle utiliza isso. Quem não precisa disso vai utilizar outras coisas. Ok? Mas é legal, porque depois que você pega o jogo, todas as outras linguagens se tornam quase subconjunto, né? Tudo fica muito, legal, eu consigo fazer isso, você vai mais também. A gente consegue fazer praticamente tudo assim nele. Ok? Então, partiu favoritar, partiu desfavoritar e pegar favoritos. Ok? Então, se o teu pegar favoritos retorna uma lista de contatos, o que é que o pegar favoritos faz? Pegar favoritos cria um vetor de contatos. Para cada elemento dos favoritos, pegue o elemento dos contatos e copie nos favoritos para retornar os elementos. E aí, tudo bem. Se eu remover um elemento, se eu remover
Do jeito que está aqui, manualmente, se eu remover um contato, eu preciso varrer todo o vetor de favoritos, verificar se ele está dos favoritos e manualmente remover dos favoritos. Isso eu tenho que fazer manualmente, né? Acho que seria viável, por exemplo, pegar as informações das duas listas que teria tanto o contato quanto os favoritos e criar um novo contato eterno. Porque se fosse dessa maneira, a gente poderia, por exemplo, digitar sua senha para mudar os seus dados. A pessoa digitava a senha e o programa criava um novo contato, o nome que você escolhesse, com aquela senha, que era a mesma anterior, e ia pedir os dados. Pedir contato, pedir favorito. Mas tudo bem, e todas as relações que você tinha com o nome anterior, você tem que atualizar. Mas no caso não tem que ter o nome anterior. Agenda. Tu ia fazer um redirecionamento da agenda anterior para a nova agenda? Não redirecionamento, mas pegar os dados dela. Não, mas tudo bem, o nome é diferente, significa que tudo que se referir àquele contato está com a chave equivocada. Tudo bem, deixa pra lá. Tem coisas que são muito fáceis de absorver para uns e muito difíceis de absorver para outros. E é assim o tempo todo, entendeu? Pai, eu nunca esqueço do dia que eu passei meia hora tentando imprimir o vetor ao contrário. Na época que eu estava aprendendo FUP. Na verdade, eu estava tentando inverter os elementos do vetor, simples assim. Só que eu fazia o for indo até o final, e aí quando eu chegava na metade eu tinha invertido, né? Quando eu passava na metade eu desinvertia. Eu não entendia nem a pau. E o cara ia me explicar e eu não entendia nem a pau. E assim, às vezes a ficha não cai. Entendeu? Então bora lá. O que foi que mudou? Agora eu preciso ter essa agenda para vários usuários, na verdade? Eu poderia ter colocado, como na verdade tem aqui, né? Na agenda, login e senha. Tudo bem? Só que eu ia estar misturando muitas coisas. A agenda também tem a responsabilidade de, além de guardar os contatos, guardar o perfil do cara. É uma sobrecarga de informação. Eu poderia dizer que, na verdade, eu tenho um usuário e o usuário tem uma agenda. Faz sentido o usuário ter mais de uma agenda? Não. Ok? Tudo bem. Mas se eu quisesse que o usuário tivesse mais de uma agenda, eu poderia colocar aqui um vetor de agendas, né? Ele separar a agenda profissional e a agenda pessoal. Paciência. O quê? Não, tudo dá para fazer pelo map. No fundo, você não precisa de vetor, não, mano. Tudo bem. Então, bora lá. Dentro da nossa ideia aqui, um usuário, ele só tem uma agenda, tá vendo? Ó? E aqui a gente poderia pensar em usuário, perfil, e o usuário, ele tem o quê? Um username e um password, ok? Olha que interessante, eu não tenho aqui get password, eu tenho o quê? Validate password, e eu não tenho aqui set password, eu tenho o quê? Change. Sacou? Eu não posso simplesmente chegar e mudar o password. Assim, eu tenho que fornecer o password antigo para me permitir alterar o password novo. Entendeu? Aqui. Só brincadeira. E quem é que tem os usuários? Quem tem usuários é o sistema, que faz o papel do manager, né? Tanto que eu nem coloquei aqui remover o usuário, porque senão ia causar uma baldeação doida. Eu botei aqui só o criar conta e o fazer login. O que é que fazer login me retorna? Poderia retorno direto uma agenda, mas eu poderia também retornar o que não tem problema nenhum. Usuário. Fazer login me retorna o usuário. A partir do login eu posso fazer o quê? Mudar o password, por exemplo. E se eu tenho usuário, eu também tenho agenda, na verdade, eu tenho aqui um get agenda. E tem na agenda, eu posso entrar na agenda do usuário. Ok? Tudo bem? E quem é que interage com o sistema? A interface.
Eita, pô, agora é a voadora. Se eu pudesse, imagina uma coisa aí muito interessante, ó, muito interessante. Agora é a voadora. Vocês nunca tiveram um problema que é o seguinte, quando vocês de que a pessoa muda de telefone e você não fica sabendo? A pessoa muda de telefone e você não fica sabendo, e o teu telefone que você tem está desatualizado? Ok? Se a gente quisesse fazer um processo aqui, ó, de que a pessoa atualizaria o seu próprio telefone e todo mundo com o qual ela compartilhou o telefone dela seria automaticamente atualizado. O que é que muda aqui? Não, por incrível que pareça, a mudança aqui vai ser insignificante. Vocês entenderam qual é a questão? A questão é, eu, Davi, eu uso o sistema, beleza? Eu sou um usuário do sistema, eu tenho um login. Bora lá, vamos redefinir aqui. Eu, Davi, eu uso o sistema. Então eu tenho um telefone, tudo bem? Eu tenho um telefone. Tu também usa o sistema, tu tem um telefone. E aí o que é que tu vai fazer? Tu vai compartilhar o teu telefone comigo, ok? Não apenas me mandar teu número, entendeu? Tu vai me mandar um invite. Tipo assim, tu vai me dar um invite. Ei, você quer você quer ter sempre o meu telefone atualizado? E aí eu vou aceitar o invite dele, ok? E aí o que é que vai acontecer? Toda vez que ele mudar o telefone dele, automaticamente vai mudar o telefone dele na minha agenda. Diz. Seria colocando o telefone e reconhecer qual agenda ele está. Porque aí, se o telefone sabe em qual agenda ele está, eu tenho. Seria isso? Não? Foi demais, galera, aí o salto. Agora foi. Vocês entenderam o que é que eu quero que funcione, né? Não faço ideia de como é que está. Vamos fazer. Vamos pensar no basicão. Primeira coisa que você vai se perguntar, onde é que esse telefone vai estar guardado? Antes de pensar em quem faz as coisas, você pode pensar em quem guarda as coisas, é a responsabilidade mais fácil. O contato, a gente tem um monte de gente aqui, né? Contato, agenda. Onde é que vai estar o meu telefone? No usuário. Cada usuário vai ter o seu telefone. Tudo bem. Vamos imaginar funcionando, beleza? Vamos imaginar funcionando. O caminho é esse, a gente está repetindo várias vezes o mesmo caminho, tá vendo? O caminho é, pensa onde é que esse breguete vai estar armazenado. Não consegue imaginar isso? Pensa nesse negócio funcionando. Não consegue imaginar isso? Pensa em quais são as entidades que têm o conhecimento para poder fazer isso. Então vamos lá, funcionando. Fiz o login, beleza? Aí a partir daí, como é que eu mudaria o meu próprio telefone? O meu telefone estaria misturado dentro dos meus contatos? Ou seria uma coisa bem específica? Meu telefone? Não seria do usuário, se for uma coisa específica, seria do usuário. Vamos usar o sistema. Eu loguei no sistema. Aí eu imagino que aparece assim: agenda, ver profile, por exemplo, o profile, né? Eu teria aqui username, password, e o que mais eu teria relacionado a mim mesmo? Contato. Eu tenho um contato que seria eu mesmo. As agendas não são formadas de contatos? Assim? A agenda do cara não é formada de contatos? Um desses contatos será quem? Eu. Então, se eu alterar o meu contato, eu quero que seja alterado onde? Nas agendas com quem eu compartilhei meu contato. Tudo bem, mas o contato tem tudo, né? O contato tem nome, e-mail, telefone. Mas você não poderia passar só um
Se eu só quiser atualizar o meu número com todas as pessoas, eu poderia passar só um número, em vez de passar todo o contato, criar um novo contato. Desculpa, não entendi. Só a chave do A gente contato. podia passar só um número, tipo, dentro do usuário, só um número, o meu número no caso, em vez de ter um usuário completo, já considerado que ele tenha um número atualizado. Não, vamos simplificar. Se você quer que seja atualizado para as pessoas, tudo que você atualizar no seu perfil, elas vão ter acesso. Então é como se a gente estivesse dando acesso às pessoas do nosso perfil. Então, meu nome, meu telefone, meus e-mails. Então, quando eu atualizo aqui no meu contato, que represento eu, todo mundo com o qual eu me compartilhei, entendeu? Ele vai ser automaticamente atualizado. Isso é o MSN, quando você atualizar alguma coisa, você quer que Ok? Eita, mas aí a estrutura provavelmente vai mudar? O que é que tem que mudar aqui? Quem vai ser o responsável por, na hora que eu atualizo o meu contato, atualizar os contatos de todas as outras pessoas? O usuário, bora lá, o usuário conhece os outros usuários do jeito que está aqui? Não. Então, se o usuário atualizar o seu contato, isso daqui de alguma forma tem como se propagar direto para os outros usuários? Não. Então, provavelmente, o que é que a gente vai precisar aqui? A gente vai ter que ter alguém que gerencie esses contatos compartilhados. Então, os contatos não seriam mais só das pessoas. De alguma forma, a gente teria que ter alguém que conhece todos os contatos, que quando eu atualizo esse contato, ele espalha para todas as agendas. Ok? A gente não vai fazer isso não, mas é só para, pelo menos agora não, tá? Agora não, mas aí a gente espalha, a gente vai terminar agora, tá certo? A gente pode espalhar essa ideia de várias formas. Por exemplo, uma coisa muito comum, um requisito que eu sempre quis do Google Agenda, que é o seguinte: você entra numa entidade, numa instituição, em qualquer coisa, você queria ter o telefone de todo mundo, e você queria ter esse telefone de forma atualizada. Então seria muito interessante se eu pudesse criar um grupo de telefones de edição colaborativa, de somente leitura. Então, por exemplo, você chega na empresa, aí ele te dá o convite. Você quer participar da lista de telefones? Você aceita. Na hora que você aceita, começa a aparece um monte de telefones na tua agenda. Fulano, o FCQX, fulano, o FCQX, fulano, o FCQX, fulano, o FCQX, que você pode editar ou não. Aí você já tem o telefone de todo mundo, porque você aceitou esses telefones compartilhados. Cara, isso ia ser tão útil, né? Isso ia ser muito útil, principalmente se fosse somente leitura. Aí o administrativo se responsabilizava por exemplo, atualizar os contatos da galera, e quando ele atualizasse o telefone de alguém, todo mundo que tem aquela lista de contatos distribuída automaticamente já ficaria com o telefone atualizado. Extremamente útil da vida real. Extremamente útil na vida real. Só que nenhum serviço implementa isso. Implementa, pago. O Google implementa isso, só que só para a versão empresas do Google, né? Legal, né? Isso é muito legal. Ok, pessoal, ficou mais claro aqui. Eu acho que o nosso tempo deu uma estourada, mas no fundo o fluxo aqui na interface é muito simples, é o mesmo de todos, ó. Dentro do sistema, a única coisa que a gente guarda aqui é o sistema, ok? Então, quando a guia do sistema faz o que? Adiciona, né? É o sistema.adicionar. Na hora que eu faço um login, eu aceito eu pego o usuário. E com o usuário eu chamo
a interface da agenda e passando a agenda. E aí é igual ao resto, porque a agenda é a mesma para todo mundo. Então o que é que o login faz? Puxa a agenda e chama o GUI que se relaciona com a agenda. Quando o cara sai da agenda, eu volto para cá e aí eu tenho a oportunidade de logar de novo. Que é fazer o quê? Pegar o usuário e puxar a agenda e chamar o GUI da agenda. Né? E aí o resto é tudo igual. E aí, o que a gente faz para a semana que vem? Tentar fazer esse negócio atualizar para você até o prazo para a entrega desse trabalho para gente. A gente pode esticar isso daqui para quando? Ajudou a clarear mais esse daqui ou continua nebuloso do mesmo jeito? Quem foi que já entregou esse daqui? Eu entreguei mais eu entreguei um da descrição, aqueles dois lá que me ajudaram a assinar hoje. Quem é que ainda falta entregar esse? Vocês querem até quando? Você acha que agora dá para sair? A guia não precisa ser assim toda frescuradinha como a minha não, entendeu? Posso até fazer o push disso daqui para ir direto para o GitHub para vocês, por exemplo, usarem a guia. Eu só não quero que vão lá copiar o código, né? E é uma calhação. Fica igual a piada do aluno que fez a questão mais difícil em 3 tentativas. Porque eu mudo. Vai todinho, vai o OML todinho, deixa eu mandar logo. O OML vai todinho pro Git já com essas coisinhas. Até quando? Até domingo. Segunda é feriado, então a gente só tem aula na terça. Então vamos fazer o seguinte. Tudo bem. Aí a gente vai finalizar esse. E aí eu vou passar um simples N para N só pra gente se divertir, pra gente começar. O quê? Não, eu vou fazer a descrição e mandar por e-mail mesmo. Vai ser um simples só pra gente tentar fazer o N para N, tipo simples, entendeu? Por exemplo, como aquele de círculos. Aquele do contato manager, círculo manager e adicionar. Já dou os métodos todos direitinho. A gente dá 2 semanas para ele, mas eu já mando a descrição essa semana. N para N é o que? Um contato, que são os managers. Um contato tem vários círculos e os círculos têm vários contatos. Não, porque assim, normalmente eu passo valendo, assim, estourando 15 dias, né? Então, exatamente, a gente vai passar o trabalho dos círculos valendo 15 dias. 15 dias. Os círculos foi o que a gente fez. Esse daqui, ó. Não, mas não é esse. É outro idêntico a esse. Aqui no caso seria usuário, manager, ou então, por exemplo, poderia ser arquivos. Então eu tenho notas. Uma nota é um nome e uma descrição. Simples assim. E um label é um nome. Ok? Então eu posso ter notas com vários labels e um label tem várias notas. Só isso. Então você pode criar notas e colocar essas notas para você ter vários labels. Ok? Até mais, pessoal. Bom retorno para casa. Falou. Era para ter... Eu não fiz na primeira aula, não. 5, 2, 2, 1. Acho que deu para fazer um bocado de coisa hoje, não? Acho que a gente conseguiu. Vamos lá, atualizar frequência. Que dia é hoje?
A reposição. Até 24. É 24 e 24 do 4. 24 e 17. Let it go. Então, isso daqui vamos fazer o de agora. Quem está aqui agora. Vocês podem me facilitar para mim? O antes ele é o curso de inglês. Ou Carlos, essa aqui, Carlos. Tá. Cássio, não. Fernanda tá. Helder tá. Gabriel da Silva. O show. Gilberto, não. Israel. Ítalo. Jéssica tá. Jones. Maurício. Maurício tá aí. Kevin, tá. Kevin não. Leonardo. Lucas. Marcos. Matheus. Silva. Engraçado que quando eu pedi para levantar a mão, 4 disseram que não podiam, né? Isso aí. Ah. E eu era um deles. Sou eu. Pedro. Robert. O Robert estava aqui na primeira aula. Aí. Tudo bem. Roberto, Sávia, Wesley. Nossa. Perdi. Você não deu pro Matheus Lima e deu pro antes. Eu dei errado, foi? Só o antes. Atualizar frequência. Esse é aula também. Não, aqui ó, eu fiz alguma coisa errada, foi? Foi que eu fiz errado. O antes faltou e tu deu presença. O antes faltou e eu dei presença, cadê? O antes da Silva. Esse é aula não, tá? E o Matheus que. Quem não tá aqui mais? Helder não tá aqui. Sim, ele tinha dito que alguém tinha deixado a presença. Vamos lá, o outro é qual é o dia? Qual foi o outro dia? 17. Vamos marcar só quem tá aqui, na ordem. Carlos, Fernanda, Gabriel Costa, Francisco Samuel, Gabriel Shoa, Ítalo, Jones, José Maurício, Matheus, Kevin, Leonardo, Lucas, Maxwell, Matheus Lima, Matheus Silva. Ninguém? Hã? Maurício, Paulo Cardoso, Pedro Alves, Robert. Quem mais? Robert não? O resto. Eu sei que é tenso ficar à noite no campus, mas se com esse suporte todo a gente ainda está assim, avançando aos trancos e barrancos, o que será desse povo, né? Pelo menos a gente está gravando a aula e esse povo pode pelo menos assistir. Boa sorte, galera que está em casa.